Pescar o próprio sustento. Pequenos produtores rurais da região de Bauru começam a investir na aquicultura. Secretaria Municipal de Agricultura orienta interessados na criação de peixes, segmento com potencial para crescer. Boa ação necessária às vésperas do Carnaval. A associação leva moradores de graça para doar sangue no Hemonúcleo de Bauru. Na entrevista do dia, vamos debater a reforma do ensino médio, já sancionada pelo presidente Michel Temer. Está no ar o Unesp Notícias desta terça-feira, 21 de fevereiro. Boa noite. A gente começa esta edição com um negócio que tem muito potencial para crescer em Bauru, a produção de peixes. O consumo local chega a 100 toneladas por mês, mas a maior parte do pescado vem de outras regiões. A Secretaria Municipal de Agricultura tem incentivado produtores da cidade a investir em tanques. Faz pouco tempo que a Sônia e o marido construíram este tanque de peixes. A estrutura possui quase 2.000 metros quadrados e a água é reaproveitada da chuva. Essa iniciativa surgiu do meu esposo, Sérgio Alba, que é um sonho dele, ter um lago. Ele sempre achou muito lindo, ele sempre gostou, né? Aliás, eu e ele, nós amamos a natureza. Nós moramos aqui é a nossa residência, e ele tinha esse sonho. E assim, aos poucos nós conseguimos. O tipo de tanque construído é o lonado, que não necessita de mina ou nascente de água na propriedade. Ele é indicado para peixes mais resistentes, como a tilápia. Todas essas informações técnicas a Sônia conseguiu com a Secretaria Municipal de Agricultura, por meio do projeto Pro Peixe Bauru. O programa incentiva a atividade de aquicultura familiar. O tipo de tanque, por exemplo, é fator fundamental para garantir a viabilidade desses projetos. O programa Pro Peixe, nesse momento, pela Sagra, ele está funcionando mais com a orientação de construções de tanque, para aumentar a produção. A gente tem uma produção muito baixa em relação à nossa necessidade de mercado, mas a gente está orientando o pessoal para começar a produzir. E esse aqui é um tanque bem típico do local que não tem água. Estão usando água de chuva, usam algum recalque de poço, reutilizam as águas aí para as hortas. Por enquanto, a ideia da Sônia é ter o espaço apenas para a diversão. O que for pescado vai para o consumo da própria família. Eu e ele, a gente passeia muito assim, pesqueiro, né? Ela pescar, comer as porçãozinhas, então nós gostamos de pesca aqui mesmo, eu mesmo limpo, né? E fazemos as porçãozinhas e aproveitamos. Futuramente, com o apoio do Rial, e a gente pensa assim, em uma maneira que dê para comercializar. Um tanque deste tamanho tem a capacidade de produzir 1.500 quilos de peixes a cada 4 meses. Se forem comercializados, podem gerar lucro líquido de R$ 1,25 por quilo. Foi pensando em complementar a renda que o José ampliou o tanque que já possuía. A estrutura aqui é diferente, já que a propriedade conta com uma mina. Mesmo assim, também existe economia de água. Do reservatório, ela é usada para regar a horta logo ao lado, a principal fonte de renda da família do José. Apesar de a produção de peixes ainda estar no início, a intenção é investir nessa área. Mercado tem sim, viu? Mercado até pediram para vir pegar aqui, mas nós ainda vamos ver se agora o mês que vem nós pode vender um pouco. A expansão aí dessa produção de peixe está começando ainda, então? Começando agora. Nós estamos começando, vamos ver se vai dar certo. A gente pretende fazer mais tanque ainda, né? Mais uns 2 aí. Qualquer pequeno produtor de Bauru pode solicitar a orientação da Secretaria para iniciar a produção de peixes. A piscicultura é bem viável em relação a uma horta, porque ela exige também menos esforço físico. Hoje uma dona de casa cuida de 5, 6 tanques, porque ela só vai ter que dar ração pela manhã e no fim da tarde. Ela não tem que carpir, ela não tem que adubar, ela não tem as outras intempéries de tempo que acontecem com a horta. Uma chuva de granizo acaba com a sua horta. No tanque a chuva está sendo bem-vinda. Segundo o engenheiro, o município tem uma demanda alta por peixes, o que abre espaço para novos produtores. Contudo, ainda é necessário um estímulo maior do poder público para essa produção. É necessário agora um incentivo na parte de comercialização. A gente fomentar mais esse comércio,
fomentar a entrada desse pescado na merenda escolar, que a gente tem muitas refeições aí por mês dessas crianças. Calcula-se em torno de 25, 26 toneladas mês de necessidade para atender só a merenda. Fora as necessidades da cidade, que isso chegaria a números de 100 toneladas mês. Muito do nosso peixe hoje vem de fora, vem do Paranapanema, tem regiões aqui de Arealva que tem também. Mas se a gente aumentar o estímulo ao comércio, aí então naturalmente o produtor começa a já se virar, fazer novos tanques e atender esse mercado. E a Secretaria Municipal de Agricultura convida os produtores a participar da eleição para a escolha dos representantes da zona rural no Conselho do município. As reuniões serão divididas por bacia hidrográfica e vão do dia 7 ao dia 9 de março, sempre às 7 da noite. São 3 vagas que precisam ser preenchidas. É importante essa representatividade para que o setor rural também seja contemplado nas discussões sobre o desenvolvimento da cidade. Hora da previsão do tempo, vamos saber se vem chuva para encher o tanque de peixes do pessoal que a gente viu na reportagem. As informações são do IPMET e do CPTEC. O sistema de alta pressão favorece o predomínio de sol e poucas nuvens em todo o estado, mas não estão descartadas pancadas no período da tarde. Em Bauru, a quarta-feira deve ser quente e sem chuvas. Agora a umidade do ar é de 46%. Os ventos sopram fracos a 4 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 20 e 34 graus. Amanhã a mínima prevista é de 23 e a máxima de 33 graus. Depois do intervalo, uma ação solidária muito bem-vinda quando as doações de sangue caem, como agora no período de carnaval. A associação Sem Limites leva de graça moradores de diferentes bairros da cidade para fazer doações no Hemonúcleo de Bauru. Voltamos num instante só. Voltamos com as notícias da sessão da Câmara desta semana. Os vereadores sobrestaram ontem os 2 únicos projetos de lei que estavam em primeira discussão. O primeiro, de autoria do prefeito, faz alterações nas regras para a realização de concursos públicos. A votação foi adiada a pedido da vereadora Thelma Gobi, do SD, porque o texto exclui a Secretaria de Saúde dos processos de elaboração dos concursos. O outro foi sobrestado a pedido do próprio autor, Marquinhos Souza, do PP. O texto fala sobre a regulamentação de parklets. Serão pequenas áreas de lazer no prolongamento das calçadas. Na sessão também, a vereadora Chiara Ranieri, do DEM, defendeu a criação de uma comissão temporária da Câmara para aprofundar o debate sobre o sistema penitenciário em Bauru. A ideia surgiu depois da realização de uma audiência pública na semana passada que discutiu as condições do CPP-3, parcialmente destruído numa rebelião no mês passado. Todos os parlamentares assinaram o pedido para a criação da comissão. A gente muda de assunto e fala agora de solidariedade e saúde. Nesse período de carnaval, as doações de sangue costumam cair, mas uma ação que durou esse mês todo em Bauru ajudou a reforçar os estoques. A Associação Sem Limites buscou doadores nos bairros onde moram e os levou de graça para o hemonúcleo do Hospital de Base. A Lilian saiu de casa no Meridota bem cedinho para aproveitar a carona e ir até o hemonúcleo doar sangue. O transporte foi providenciado pelo projeto Fevereiro do Bem, da Associação Sem Limites. Muitas pessoas não têm condições de ir até o local, ou às vezes também o tempo, falar não vai dar tempo de chegar e de voltar, e vindo buscar a gente é muito mais fácil. O objetivo do projeto é incentivar a doação de sangue e também o cadastro de doadores de medula. Para isso, durante todo o mês de fevereiro, a associação busca os moradores em alguns bairros de Bauru e leva até o hemonúcleo do Hospital de Base. A carona de volta também está garantida e para os moradores não tem nenhum custo. O período de fevereiro é o período em que diminui sensivelmente o estoque de sangue no hemonúcleo. Então, nós buscamos colaborar nesse período para que haja o restabelecimento na normalidade, né? A Laís soube da campanha pelo Facebook e se cadastrou para doação. O transporte gratuito deixou tudo mais prático e rápido. Facilitou muito, porque eu já tinha vontade, eu pretendia vir, mas só que nunca dava certo, porque eu não sei vir de ônibus aqui e os ônibus em Bauru eles demoram muito tempo para passar, então
o que eu gastei aqui 1 hora, eu acho que eu teria gastado 2 se não tivesse a associação feito esse transporte. No Hemonúcleo, o estoque de bolsas de sangue diminui em alguns períodos do ano, como no Natal e Ano Novo e antes do Carnaval. Por isso, campanhas que envolvem grupos de doadores são bem-vindas. São vários parceiros todo ano que a gente está atendendo e a gente pede que aumente esse número, porque eles vêm nos ajudar, e não só no período de festas, né, mas assim o ano todo, porque essas parcerias são importantes para estar lembrando a população realmente da doação de sangue e da medula óssea também. E a ação acaba atraindo também outros bauruenses. A Adriana, por exemplo, não precisou do transporte do projeto, mas soube da campanha e resolveu comparecer ao Hemonúcleo para doar sangue pela primeira vez na vida. É um sentimento de gratidão, né? Você ajudar uma pessoa que você não conhece, eu não conheço o beneficiário, mas é gratidão, né? Você poder saber que você vai ajudar alguém. O projeto ainda vai passar por outros bairros e a intenção é transformar os doadores esporádicos em voluntários de rotina. Agora nós temos uma base. As pessoas que estão colaborando certamente irão colaborar daqui 3 meses, 4 meses novamente. Você pode conferir as datas e os bairros por onde o projeto passa na página da TV Unesp no Facebook. Depois do intervalo, vamos repercutir com a presidente do Conselho Municipal de Educação e professora da Unesp, Marisa Meira, a reforma do ensino médio. O texto acaba de ser sancionado pelo presidente Michel Temer. Voltamos num instante só. Estamos de volta e o assunto é a reforma do ensino médio. O texto foi sancionado na semana passada pelo presidente Michel Temer e faz alterações estruturais para implementar, entre outras mudanças, o ensino integral. O problema é que a reforma não foi discutida com a sociedade e tem forte resistência de pesquisadores e profissionais da área da educação. Para comentar esse assunto, a gente recebe a presidente do Conselho Municipal de Educação e professora da Unesp, Marisa Meira. Marisa, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Marisa, o texto ele altera as leis das diretrizes e bases da educação nacional e uma das principais mudanças é o aumento progressivo da carga horária para 1.400 horas anuais. Esse aumento para o ensino integral, ele teria qual repercussão na prática na vida desses alunos e professores? É uma repercussão bastante importante porque o aumento é muito significativo e não há nenhuma garantia das condições objetivas necessárias. Por exemplo, projeto político-pedagógico, laboratórios, bibliotecas, refeitórios, salas de aula adequada. Então, o ensino integral ele demanda uma série de medidas que inclusive tem um custo, né, e que tem um ordenamento pedagógico que não está absolutamente garantido nessa proposta. Os alunos vão ficar mais tempo naquela mesma escola com sérios problemas estruturais. Exatamente, quer dizer, é um acréscimo de problemas e nenhuma solução à vista. O texto deixou só como obrigatórias as disciplinas de língua portuguesa, matemática e inglês. Isso significa que esse aluno pode não ter as disciplinas de história, geografia, filosofia, sociologia, artes, educação física? Existe uma questão que eu diria capciosa aí no texto, né, final, porque no texto que foi enviado como medida provisória, em setembro, pelo governo federal, havia a exclusão de disciplinas como filosofia, sociologia, artes e educação física. No texto final, em função de uma série de discussões que aconteceram e de críticas, elas voltaram, porém não com o mesmo estatuto de português, matemática e inglês. Elas não vão ser mais disciplinas, pode acontecer isso? Pode acontecer, porque ali se fala em estudos e pesquisas, né, nessas áreas. Então, várias coisas podem acontecer. Então, o texto ele é muito ambíguo e ele dá com uma mão e tira com a outra. Então, na verdade, embora existam esses nomes, não há garantia de que esses conteúdos, que são fundamentais para a formação do aluno, vão ser garantidos nas escolas de ensino médio.
O texto fala que o currículo do ensino médio será definido pela Base Nacional Comum Curricular, que ainda está em discussão, né? E por itinerários formativos. E o texto define 5 itinerários e o aluno deverá escolher por um deles, né? Ou nas áreas das linguagens, ou matemática, ou em ciências da natureza, ciências humanas, ou uma formação técnica e profissional. Mas as escolas não serão obrigadas a oferecer todos esses itinerários, né? Não. E esse é o maior engodo de todos, né? Porque elas serão obrigadas a oferecer um itinerário. Poderão oferecer os 5, mas não são obrigadas a isso, né? E dadas as condições das escolas atuais, é de se esperar que a grande maioria das escolas públicas oferecerá uma área. Então, aquela grande questão de que o aluno vai ter liberdade, né, para cumprir o seu itinerário, que esse é o nome, né, itinerário formativo, na verdade, isso não vai acontecer. O aluno vai ter que seguir o itinerário possível, que é aquele que vai estar sendo oferecido, né? E isso caracteriza um empobrecimento, porque se você tem conteúdos consagrados, né, como sendo fundamentais, por que levar o aluno a escolher? Especialmente numa idade, né, em que ele não teria a menor condição de fazer uma escolha consciente, ainda que todas as áreas fossem oferecidas, né? Quer dizer, escolher tão prematuramente, sem ter acesso a todas as possibilidades, deve restringir a formação, tornar mais precária? Torna a formação precária e o futuro desse aluno também, porque com itinerários bastante diferenciados, dificilmente haverá igualdade de oportunidades de acesso, por exemplo, a vagas em boas universidades, né? Então, nós teremos alunos com itinerários mais enriquecidos e outros com itinerários bem empobrecidos. Então, o empobrecimento acontece durante a formação e depois, mais adiante, na vida profissional, que vai ser limitada por uma pseudo-escolha que, na verdade, vai ser determinada por condições precárias na maior parte das vezes. O texto fala também da possibilidade de se contratar profissionais com notório saber na área, em vez de professores para lecionar. É uma desvalorização também daquele profissional que se formou na área. Com certeza, e vai na contramão de um processo histórico consagrado no mundo todo e também no Brasil, e que culminou na determinação recente, né, de alguns anos atrás, de que todo profissional, para ser professor, deveria cursar um processo formativo específico, né? Então, essa nova, né, organização do ensino médio afronta toda essa estrutura que o Brasil conquistou com muita luta. E quando que deve ser implementada essa reforma? Essa é a grande dúvida nesse momento. Então, agora, o primeiro passo é a consolidação dessa base nacional curricular, né, comum curricular, que está prevista para ser finalizada em 2017 e que não se sabe muito bem como será, né, quer dizer, o que é que ela conterá, porque ela vai nortear toda a estrutura curricular de todos os níveis de ensino. E ela está sendo discutida internamente no Ministério da Educação? No Ministério da Educação. Assim que isso estiver finalizado, então entra em 2018 um processo de produção desse calendário de implantação, que só vai acontecer na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses em 2019, né? Então essa é a perspectiva que nós temos de implantação. E que nos resta agora, né, acho que a sociedade se mobilizou, se colocou criticamente, como você disse no texto da sua introdução, os especialistas da área são radicalmente contra, se manifestam, o Conselho Municipal de Educação vem se manifestando publicamente, né, de forma contrária. Embora a gente tenha feito todo esse movimento, não foi possível impedir a aprovação, mas a gente precisa se organizar para acompanhar de perto e fiscalizar com rigor como é que vai se dar essa implantação, tentando salvar o que for possível da qualidade que vai ser oferecida, né, na educação dos nossos jovens. Certo, Marisa, muito obrigada por suas contribuições aqui. Obrigada a você.
O Unesp Notícias termina agora, a gente volta a se encontrar amanhã, mas se você quiser rever as reportagens desta e de outras edições, é só acessar o site da TV Unesp e a página no Facebook. Tchau! Thank you.